Bem-vindo ao QNerd e neste vídeo nós iremos finalmente explicar algo que talvez eu ouse dizer nunca tenha sido explicado no YouTube, que são as partículas PIN. E se você não se lembra, elas são as partículas responsáveis por aumentar ou diminuir o tamanho do Homem-Formiga e de tudo que elas entram em contato. A pergunta que iremos responder aqui é: o que são as partículas PIN e como elas fazem o Homem-Formiga entrar no universo quântico? No universo Marvel, o cientista Hank Pym conseguiu isolar um raro grupo de partículas subatômicas conhecidas como partículas PIN, que poderiam encolher ou aumentar de tamanho aquilo que entrassem em contato. E dessa forma ele se torna o primeiro Homem-Formiga, até ser substituído pelo ex-presidiário Scott Lang. As partículas PIN só existem no universo Marvel, mas podemos dar uma explicação científica. Só que para isso acontecer, precisaremos explicar alguns conceitos importantes para só então dar vida às partículas PIN. Este modelo atômico proposto por Niels Bohr nos ajuda em muito a explicar como um átomo funciona. Isso porque, dependendo da quantidade de prótons e elétrons, nós teremos átomos com tamanhos diferentes. E isso é dado pelo raio de Bohr. O nosso desenho não está em uma escala muito fidedigna. Se eu fosse trazer para o mundo real, a distância dos elétrons e do núcleo do átomo é como se o núcleo do átomo fosse uma bola de tênis e os elétrons estariam a uma distância de 3 km. Essa comparação é muito importante para que possamos enxergar que existe muito espaço vazio entre o núcleo e os elétrons. Outra coisa importante que precisamos saber para dar vida às partículas PIN vem do pai da física quântica, o Dr. Max Planck. Planck propôs em 1899 as unidades Planck, que foram criadas através de cálculos bastante complicados e nos deram sistemas de unidades de Planck. E desse sistema nós temos o comprimento de Planck. Cara, eu nunca falei tanto Planck na minha vida em tão pouco tempo, mas você irá entender por que eu estou falando isso. O comprimento de Planck desempenha um papel importantíssimo na mecânica quântica e relatividade geral que descreve o comportamento de uma partícula. Acontece que comprimentos menores que o comprimento de Planck faz com que os físicos não consigam descrever os comportamentos das partículas. Resumidamente, é como se esse fosse o limite para o quão pequeno uma partícula poderia ser. E o comprimento de Planck é aproximadamente 10 elevado a menos 20 vezes o diâmetro de um próton. E este é o valor que as partículas PIN devem encolher o Homem-Formiga para que ele consiga entrar no universo quântico. Saber o quão pequeno o Homem-Formiga e seus amigos precisam ficar para entrar no mundo quântico não responde como as partículas PIN fazem isso. Só sabemos que, na teoria, se desconsiderarmos muitas coisas que eu vou comentar no final deste vídeo, seria possível de acontecer. E para responder como as partículas PIN conseguem diminuir o tamanho dos átomos, nós vamos conhecer a famosa partícula de Deus ou bóson de Higgs. O bóson de Higgs foi previsto pelo doutor e físico Peter Higgs em 1960 como uma maneira de explicar um pouco a física quântica. E de tão importante chegou a ser descrita como a partícula mais procurada da física moderna e encontrada em 4 de julho de 2012 pelos cientistas do CERN. E se você não conhece o CERN, dê uma olhada nessas imagens para entender um dos grandes feitos do nosso século. Este aparelho colide partículas para saber do que elas são feitas. Acontece que durante essas colisões o bóson de Higgs foi descoberto e anunciado, o que garantiu o prêmio Nobel a Peter Higgs em 2013. A descoberta do bóson de Higgs respondeu uma pergunta muito importante: de onde vem a massa que forma a matéria? E a resposta é do campo de Higgs. Imagine que uma partícula, ao viajar pelo campo de Higgs, ela pode ganhar mais massa ou menos massa, ou até então não ganhar massa nenhuma. Então vamos pegar o funcionamento do bóson de Higgs e inverter. Imagine que ao colocar uma partícula dentro de um campo de PIN vermelho, você poderia diminuir essa partícula e dessa forma criar o Homem-Formiga. E se ele passasse pelo campo de PIN azul, você poderia aumentar. Mas o campo de PIN azul está fazendo exatamente igual que o bóson de Higgs. Intrigante, não? Que as partículas PIN são um tipo muito específico e cinematográfico do bóson de Higgs,
você conseguiu perceber nesse vídeo, mas devemos desconsiderar o fato de que o Homem-Formiga, ao ficar tão pequeno a ponto de chegar no mundo quântico, não conseguiria respirar, já que ele estaria menor que uma partícula de oxigênio. Isso sem falar no fato de que as células precisam ter um balanço muito específico de moléculas em um tamanho certo para funcionar. Uma célula 100 vezes menor não funciona igual uma original. Mas se desconsiderarmos tudo isso e as partículas π sendo um primo do bóson de Higgs que consegue aumentar ou encolher tudo o que entra em contato até o comprimento de Planck, nós teríamos o nosso universo quântico. E eu queria agradecer a todos que assistiram até aqui e não se esqueça de curtir e compartilhar com aquele seu amigo ou com a sua amiga que ainda tem esperança de crescer. E lembre que na descrição do vídeo tem os links utilizados em nossa pesquisa, caso tenha curiosidade. E aqui vai um agradecimento especial ao Vinícius Oliveira, que solicitou o conteúdo. E muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Como é que eu vou sair? Posição? Isso não faz sentido.